TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Ex-secretária de governo não se manifesta e permanece calada durante o depoimento à Polícia Civil. Nós colhemos algumas informações das pessoas que estavam lá, vamos analisar esse tipo de comportamento deles. 13º óbito por coronavírus é confirmado em Araxá. E o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. A Polícia Civil pediu pelo afastamento de 3 servidores públicos de Araxá, entre eles o secretário municipal de Ação e Promoção Social, Moisés Pereira Cunha. A repórter Janaína Silva tem as informações. Como desdobramento da Operação Malebold, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais em Araxá, a PC informa que pediu um afastamento de 3 servidores públicos do município. Entre eles está o secretário de Ação e Promoção Social, que estava em exercício do cargo. Além do afastamento da função pública, foi feito o pedido de outras 2 medidas: a proibição de aproximar de órgãos públicos municipais e de ter contato com servidores públicos. A Polícia Civil de Minas Gerais informou ainda que houve uma manifestação positiva do Ministério Público e o pedido foi encaminhado à Justiça Eleitoral. No decorrer desta edição, você vai acompanhar como andam as investigações da Operação Malebold. Os suspeitos, incluindo a ex-secretária de governo da cidade, prestaram depoimentos hoje na Delegacia de Polícia Civil. E a Polícia Militar foi acionada no bairro Max Neumann 2. Através de denúncia, os policiais chegaram a uma mata próxima e constatou que indivíduos estariam utilizando o local para traficar drogas. 2 rapazes fugiram. No local foram apreendidos 19 pés de maconha, divididos em 5 vasos. Os suspeitos não foram localizados e o material foi apreendido. Os proprietários de veículos registrados em Minas Gerais agora podem imprimir o certificado de registro e licenciamento de veículo em casa. A novidade foi disponibilizada esta semana no site do Departamento de Trânsito de Minas Gerais, o DETRAN. Para acessar e imprimir o CRLV, o proprietário precisa ter quitado os débitos do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor, o IPVA, do seguro obrigatório, das taxas de renovação de licenciamento anual do veículo e eventuais multas. O veículo também não pode ter restrições judiciais ou administrativas que impeçam a emissão do documento. O modelo impresso em papel A4 terá a mesma validade jurídica do CRLV digital, disponível desde o ano passado. A conferência da autenticidade do documento será realizada pelas autoridades por meio da leitura do QR Code, mesmo sem o acesso à internet. A seguir, acusados de desviar recursos públicos se calam durante o depoimento à Polícia Civil e Ministério Público. E ainda hoje, editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo
vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. A Assembleia não para no combate ao coronavírus. Os deputados economizaram e devolveram ao Estado 46 milhões de reais para a saúde, destinaram mais de 300 milhões de reais para combater a pandemia e criaram leis relevantes, como a que obriga o uso de máscaras. Os deputados economizaram e destinaram recursos para o FMG fazer 36 mil teleconsultas, protetores faciais para profissionais de saúde e criar respirador de baixo custo. Assembleia Legislativa, poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Hoje, no início da tarde, foi o primeiro dia de oitivas, quando a Polícia Civil colheu o depoimento das 5 pessoas presas, acusadas de desvio de recursos públicos estimados em mais de 5 milhões de reais em contratos de uma empresa de transporte com a Prefeitura de Araxá. O delegado da Polícia Civil, que coordena a Operação Malebold, significado de Círculo da Fraude, não falou com a imprensa antes do início dos depoimentos e alegou ser uma orientação da Assessoria de Comunicação da Polícia Civil Mineira. Todos os 5 vieram do presídio de Sacramento na noite do dia 12 de agosto, última quarta-feira, de onde estavam desde a terça-feira no início da Operação Malebold. A operação decorre de investigação que apura desvios de recursos públicos a partir de contratos de prestação de serviços de transportes à Prefeitura Municipal de Araxá. 1 hora antes da previsão de início das oitivas, marcada para 2 da tarde de 13 de agosto, os advogados dos presos falaram da expectativa dos depoimentos e alegaram que não tiveram acesso aos autos. O delegado onde cerceou o acesso aos autos, então a gente nem sabe até agora o teor da acusação. Se o delegado não der acesso, a tendência é ficar em silêncio e aguardar a gente ver o processo para ver as acusações. As defesas vão alinhar da mesma forma se persistir a negativa do acesso, né? Em virtude disso, no meu caso em particular, eu tive inclusive o meu direito a acesso ao meu cliente negado na delegacia na data de ontem. O promotor de justiça Marcos Paulo Queiroz Macedo acompanhou os depoimentos dos 5 presos. Ele explicou o papel do Ministério Público no decorrer da apuração do desvio de recursos do município. Desdobramentos de outras investigações que estão em curso. E a partir daí houve uma necessidade de judicialização, ou seja, de fazerem pedidos ao juiz de algumas medidas cautelares e investigatórias, né, como buscas e apreensões, e no caso também as prisões provisórias. Tudo muito no início, né, e essas buscas e apreensões que foram feitas é exatamente para dar material probatório para analisar e saber os desdobramentos, né, da situação, e essas oitivas de hoje também para ver se tem algum tipo de explicação ou não. E os depoimentos começaram por volta das 14 horas. Os acusados permaneceram calados. A operação coordenada pela Polícia Civil foi deflagrada no dia 11 de agosto em Araxá, apurando desvios de recursos públicos do Executivo araxaense. Ainda na terça-feira, 5 pessoas foram presas: a ex-secretária de Governo, um assessor da Secretaria de Ação e Promoção Social, outro assessor da Secretaria de Fazenda e Planejamento e o casal, sócios administradores da empresa de transporte de vans investigada. Eles foram presos com mandados de prisão temporária com duração de 5 dias, tendo o prazo encerrado no sábado, 15 de agosto. Foram expedidos 23 mandados de busca e apreensão de veículos e outros 10 já cumpridos. Nas residências deles foram apreendidos documentos contábeis, equipamentos eletrônicos, dinheiro e joias. Os bens, no valor de qualquer importância ou recursos que estejam disponíveis em contas bancárias dos investigados, foram bloqueados, além de 16 imóveis que estão no nome dos investigados ou de terceiros adquiridos através de contratos de gaveta, que é uma forma de lavagem de dinheiro.
20 veículos apreendidos no primeiro dia da operação. Mas 4 bens foram apreendidos, sendo 2 automóveis, um deles uma van, ou seja, a 16ª van apreendida na operação, e 2 imóveis urbanos, um apartamento e um terreno. As mulheres foram as primeiras a serem ouvidas nesse início de oitiva. Teve uma duração de menos de 2 horas aqui na Delegacia de Polícia Civil. Eles chegaram na sede da 2ª Delegacia de Polícia Civil um pouco antes do meio-dia para os depoimentos. Nas fotos é possível ver as 2 mulheres, a ex-secretária de governo da Prefeitura de Araxá e a prima dela, sócia administradora da empresa de transporte investigada. Após todos serem ouvidos, o delegado da Polícia Civil, que coordena a investigação, falou com a imprensa. Nós iniciamos o interrogatório, com a presença do Dr. Marcos Paulo, Dr. Márcio Oliveira, promotores de justiça. Estavam acompanhados dos seus advogados, naturalmente. Eles foram cientificados dos direitos constitucionais deles e os advogados arguíram que não tiveram acesso à investigação. Registro que a investigação tramita sob segredo de justiça. Entretanto, desde ontem estavam sabendo dessa condição, que precisavam da determinação. E ontem mesmo, os advogados conseguiram essa determinação e hoje pela manhã poderiam ter feito a consulta. Reconhecemos que é uma investigação complexa, só que na Polícia Civil, também no Ministério Público, nós temos que cumprir o nosso papel, que é a defesa da coletividade, a defesa do erário público. O objetivo que se coloca aqui da investigação é o todo, é o coletivo, e não o interesse de uma ou outra pessoa, que seguramente tem que ter sim seus advogados para defendê-los. Após os depoimentos, que duraram cerca de 2 horas, eles retornaram para o presídio, onde permanecem. Nós vamos analisar agora, nós colhemos algumas informações das pessoas que estavam lá, vamos analisar esse tipo de comportamento deles, o que foi por nós ali sentido em relação aos investigados, para que hoje ainda a gente decide sobre a prorrogação ou não da prisão temporária. No próximo bloco, o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a gente está vendo que é muito importante se cuidar e que também é importante cuidar de quem está ao nosso lado. Por isso, dê uma força para o comércio do seu bairro. Compre do pequeno. Você fica por perto de casa e com a sua força, os pequenos negócios também ficam mais fortes, ajudando a manter os empregos e a economia local funcionando. E isso é melhor para todos. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. Eu volto a esta edição com a confirmação do 13º óbito por Covid-19. Em apenas 8 dias, 4 novas mortes foram registradas na cidade. No boletim divulgado pelo Comitê de Enfrentamento à Doença, de ontem para hoje são mais 14 casos, totalizando 662. Destes, 522 estão recuperados. E fique agora com o editorial Raio-X com Olavinho Drummond. Arquivo Vivo. Esse é o tema do Raio-X de hoje. E o que é exatamente um arquivo vivo? Bom, vamos lá. No campo político, é aquele que sabe demais, sabe de coisas perigosas, secretas, ilegais, inconfessáveis até, diria. Mas o mundo mudou e foi aí que nasceu a delação premiada. A justiça fala, você conta tudo o que sabe, ajuda nas investigações, que uma vez suas informações forem comprovadas, nós diminuímos a sua pena. É assim que a banda toca. Um jogo de ganha-ganha. Mas, acredite, os arquivos vivos não estão apenas em cidades como Brasília, Rio, São Paulo, Curitiba. Imagina,
Eles estão espalhados por todos os lados, até mesmo no nosso Araxá. Verdade, verdade, verdade. Mas aqui há algo muito interessante. Na nossa cidade tem um arquivo vivo que, tal qual outros, tem sangue, pele, ossos. Mas por incrível que pareça, esse arquivo vivo é de lata. Lata. Só não vê quem não quer. O Raio-X voltou e voltou para ficar. Obrigado, obrigado, obrigado. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma ótima noite para você. Fique agora com Café Sintonia. E até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Quem foi a primeira diretora do Grupo Escolar Delfim Moreira? Letra A, Agárdia Fonseca e Silva. Letra B, Maria de Magalhães, Dona Yayá. Ou letra C, Gabriela Pereira Vale. A resposta certa é a opção B, Maria de Magalhães ou Dona Yayá. Maria de Magalhães, Dona Yayá, nasceu em Oliveira, Minas Gerais. Filha do casal Antônio Chaves de Magalhães e Maria José de Castro, a família Chaves de Magalhães mudou-se para Araxá, a convite do Coronel Adolfo. Em 28 de dezembro de 1911, foi inaugurado o Grupo Escolar Delfim Moreira. Maria de Magalhães foi a primeira diretora e permaneceu no cargo até 1943. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio Cornélios Academia. Faz bem a você. Try to